Boa noite, gente. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Todos e todas aí. Tudo tranquilo, tudo na paz. Espero que vocês estejam tranquilos. Então, assim, gente, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. E na aula de hoje, lá, gente, a gente vai falar sobre História C. Tá? Então, hoje nós iremos falar sobre História C. E além de falarmos sobre História C, nós também iremos falar lá um pouquinho sobre Oi, Letícia. Tudo certo? Tudo bem, Letícia? Tudo na paz? Então vamos lá. Então, assim, eu estava falando que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho sobre história C, história do Brasil, tá? Eu acho que esse ano aí vem bem forte aí história do Brasil e a gente vai falar então sobre história C. Beleza? História do Brasil. Tranquilidade total. Tudo certo? Tudo certo, Letícia? Então, belezura. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, na verdade, faltou eu comentar um pouquinho sobre o período regencial. Então, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o período regencial. E daí a gente já começa falando lá sobre o segundo reinado. Beleza? Tá conseguindo ver aqui, né? Dá para ver certinho aqui o negócio, né? Então, o negócio que eu digo, o slide. Então, beleza. Vamos embora. Período regencial e formação do segundo reinado. História C. O que acontece? Para a gente começar a falar do segundo reinado, né? Para a gente lembrar lá do segundo reinado, querendo ou não, a gente precisa relembrar algumas características, principalmente da formação do primeiro reinado. Como é que se desenvolveu lá o primeiro reinado? Olá, Vitória. Tudo certo? Então tá, vamos lá. Então, tema de hoje, história C, período regencial e formação do segundo reinado, tá? Qualquer dúvida, me perguntem, mandem no chat, a gente responde sem problema nenhum. Então, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar lá como é que se estabeleceu esse primeiro reinado. Lembrando que, ao longo do século XIX, o Brasil teve dois reis, né? Historicamente falando, no século XIX, durante o nosso período imperial, foi o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, pai e filho. A família real veio para o Brasil lá em 1808 e tudo mais. Dom João VI ficou aqui no Brasil até 1820, porque daí lá em Portugal os caras exigiam a volta dele, ele voltou para Portugal, né? O Dom João VI, e o filho dele, o Pedro I, resolveu ficar naquele famoso Dia do Fico. Exatamente. E as principais características desse primeiro reinado. Não pense vocês que quando o Brasil se tornou independente, a parada ficou boa aqui não. Pelo contrário. Quando o Brasil se tornou independente lá em 1822,
Demorou para ser aceito. Portugal não aceitava de jeito nenhum. Portugal aceitava a independência do Brasil. Internamente o nosso país passou a sofrer várias revoltas e movimentos separatistas durante o primeiro reinado. E o Dom Pedro I resolveu, lá em 1824, criar a nossa primeira Constituição. Essa parada da Constituição, o que acontece? Em 1823, ocorreu uma tentativa de Constituição. Em 1823, ocorreu uma tentativa de Constituição, porém ela valorizava muito os latifundiários, os agricultores. E o Pedro I ele percebeu que aquela Constituição não era favorável a ele. E ele meio que abandonou ela, chamando-a mesma de Constituição da Mandioca. Então, nossa primeira Constituição de 1823 ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Exatamente assim mesmo. Por quê? Porque ela valorizava mais os agricultores. E eis que em 1824 o Pedro I resolve escrevinhar lá a primeira Constituição do Brasil. Ele mesmo, Dom Pedro I, resolve escrever a primeira Constituição do nosso país, uma Constituição de cunho bem imperial. A nossa primeira Constituição, ela não é pouco, ela é muito imperial. Tanto é que ele dividiu o BO da parada. Qual que é o BO da nossa primeira Constituição? Se baseou muito naquela ideia iluminista dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Porém, o Pedro I ele resolveu inventar. O Dom Pedro I resolveu dar uma inventada. O que ele resolveu fazer lá, o Pedro I, em 1824, com a Constituição que ele escreveu? Eu acho que essa Constituição ela está muito republicana. E os deputados eles estão esquecendo que eu sou o rei dessa bagaça, chamada Brasil. Então eu vou criar um quarto poder. Ele criou um quarto poder, chamado poder moderador. Toda e qualquer república, democracia, exerce os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O legislativo é aquele que cria e aprova as leis. O executivo é aquele que executa as leis. E o judiciário é aquele que fiscaliza. Isso é até hoje, tá, gente? Até hoje é assim, esse mesmo sistema dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Porém, em 1824, o Pedro I resolve reinventar a roda, criando o quarto poder, que é um poder moderador. Como assim, professor, poder moderador? Ele passa a interferir nos três aqui, ó. O que ele não achava que era justo, ele vai lá e interferia. O Dom Pedro I ele podia desrespeitar todos os outros poderes e indicar quem ele queria no poder, e as leis ele podia criar ou abdicar de qualquer uma delas. Então meio que tinha um caráter autoritário aí essa nossa primeira Constituição de 1824. Beleza? Tranquilo? Outras características deste primeiro reinado, gente. O que acontece? Eu acredito que a história do Brasil esse ano vem forte. Minha ideia. Eu acho que esse ano esse ano não, né? Infelizmente esse ano coronga, mas 2021, né, a avaliação que vai ser tanto o ENEM
quanto a federal, irá cair perguntas relacionadas ao Brasil. Tá? Isso é importante a gente comentar. E durante as aulas aí a gente dá pouca relevância, né, para o Brasil, a história C. Muitas das vezes não dá tempo. Então, assim, o que eu estou pensando em fazer, pessoal? Se vocês concordarem comigo, como a gente pode vir a atrasar alguns conteúdos aí, devido que já vai se iniciar a apostila 6, eu vou gravar uma videoaula falando sobre a segunda fase do segundo reinado, só para deixar meio que isso claro para a gente, para dar uma boa retomada de conteúdos também, para não deixar vocês tão perdidos assim. Eu vou estar gravando e também deixando lá no YouTube e tudo mais disponível. E se vocês quiserem, eu posso enviar os meus slides para vocês também. Não sei se interessa a vocês receberem, mas eu posso mandar lá no grupo. Tudo bem? Pode ser? Se vocês desejarem, eu envio lá os meus slides também para vocês terem para estudar e tudo mais e, enfim, fiquem à vontade, cara. É para vocês. Eu sou muito de liberar assim esses materiais, não tem problema nenhum. Não sou muito de me apegar, não. Eu quero que vocês estudem. Eu fiz uma parada resumida, mas não tão resumida assim. Eu dei uma condensada. Eu acho que ficou bem legal mesmo, tá? E daí vocês me perguntem assim, beleza? Questões de história aí vocês me perguntem, por mais que possa, não, mas vamos focar mais em exatas. Aí que a gente se engana às vezes, né? Principalmente história do Brasil, e essa parte é uma parte meio mais ou menos difícil e tudo mais. Então tá bom. Vocês já jantaram, gente? Se eu falar pra vocês que eu tava comendo agora, vocês não acreditam. Coisa de gordo, gente. Coisa de gordo. Sabe o que eu tava comendo agora? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Doce de leite com bolacha. Pode isso, gente? Doce de leite com bolacha maisena? Pode isso ou não? É muito bom. Não sei vocês, mas eu adoro doce de leite com bolacha maisena. É coisa de roots mesmo. Fazer o quê? Vamos lá. Outras características além da Constituição de 1824. Pedro I passou pela Constituição de 1824, que ele criou, porém passou por alguns movimentos e algumas revoltas internas. Durante esse governo do Pedro I, ocorreu algumas revoltas internas, dentre elas a Guerra Cisplatina, que foi a independência do Uruguai. O único território que o Brasil perdeu ao longo da sua história, que se tornou um país independente de todos que se revoltaram nesse período. E quando eu digo todos, vocês vão ver que foram várias as regiões que se revoltaram, do norte ao sul do Brasil. Mas o único território que conseguiu se tornar independente e a se anexar do Brasil foi a província Cisplatina, que formou um país, atualmente o Uruguai. Então, o Uruguai era território brasileiro, tá, gente? O país Uruguai, até 1828, fazia parte de uma província do Brasil. Porém, com a ajuda da Argentina, ele acabou se tornando independente. Beleza? Só a título de curiosidade. Também ocorreu a Confederação do Equador, lá em Pernambuco. Pernambuco sempre tentando se tornar independente, né? Então, ocorreu lá em 1828 também a Confederação do Equador, com o Frei Caneca.
Em 1826, o Dom João VI, pai do Pedro I, acaba morrendo. Ele estava lá em Portugal, então meio que a coroa portuguesa falou assim pro Dom Pedro I, cara, teu pai é o rei, ele morreu. Se você não vir para cá, a gente vai colocar qualquer pessoa no teu lugar. E você vai perder o trono aqui em Portugal. Gente, se eu falar para vocês o que o Pedro I faz, vocês não acreditam. O Pedro I, ele envia para Portugal a filha dele de 8 anos para governar Portugal. Acredita ou não? É isso que ele faz. Ele envia a filha dele de 8 anos para Portugal para governar o país. Simples assim. Ah, eu quero governar o país. Então bora. 8 anos. Ele envia a filha dele para Portugal, Maria da Glória. É lógico que não dá certo. É lógico que não funciona. Por que não funciona? Cara, porque ela era de menor. E assume então o seu irmão mais novo, chamado Dom Miguel, lá em 1828. Só que o clima no Brasil, nesse período, não era dos melhores. O clima do Brasil, em 1830, 1831, não era dos melhores. Por quê? Porque se gastava muito no Brasil. Se gastava muito, gente. Era muito gasto com a coroa. E além de ter muito gasto com a coroa, ocorriam várias revoltas internas no nosso território. Várias revoltas internas políticas entre dois grupos principais. Os mais radicais, que desejavam a república, e os conservadores. Então, esses dois partidos, eles brigavam muito pelo poder e para ter o apoio do Pedro I, e ao mesmo tempo existia no Brasil ainda o Partido Português, que inflava ainda mais a volta do Dom Pedro I para Portugal. E em 1831 ocorre um dos principais eventos assim que causam a abdicação de Dom Pedro I. Fato que faz ele abdicar do cargo de rei do Brasil, que foi a Noite das Garrafadas. O que rolou lá, gente, em 1831? Dom Pedro I, todo pimposo, e o Dom Pedro I, gente, tava passando agora, esses tempos atrás, na Globo, aquela novela Novo Mundo. Tava passando na Globo agora, esses dias, aquela novela Novo Mundo. Cara, e ela é meio romantizada. Né? É uma novela meio romantizada, por quê? Porque mostra ali um Dom Pedro I. Como é que eu vou falar para vocês? Mais herói e tudo mais. Mas, na verdade, o Pedro I ele era muito mulherengo. Ele era muito mulherengo. E além dele ser muito mulherengo, ele tinha um problema na hora de governar o país. Ele nunca quis governar o Brasil. Ele foi imposto lá. O pai dele foi embora, sobrou ele, então ele iria governar. Mas ele não era um bom líder para o país. Quem tomava a maior parte das ações eram os deputados e tudo mais, porque ele vivia em um mundo alternativo. Em 1831, ele resolve fazer uma festa, um banquete, num dos salões na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E foi aí que ele foi atacado por várias garrafadas. A galera começou a ficar lá na frente do palácio gritando o nome dele, falando: pô, a gente sem dinheiro e você festando. Percebam, gente. Crise no Brasil não é algo de agora, né, gente? A crise no Brasil e corrupção não é de agora e também não é de 20 anos. Muita gente erroneamente acha que a corrupção no Brasil começou há 20 anos. Na verdade, não, gente. É algo histórico do nosso país. Infelizmente, é uma tendência histórica a corrupção e o alto gasto com a corte e tudo mais, com as elites,
do governo durante o período imperial não foi diferente. Tanto é que em 1831 ocorre a Noite das Garrafadas e nesse mesmo ano Dom Pedro I ele abdica do cargo. Ele vaza, ele vai embora do Brasil. E quem que ele deixa no lugar dele? Quem que o Dom Pedro I deixa no lugar dele? Segundo a Constituição, quem deveria assumir no lugar do rei era o filho dele. Segundo a Constituição do Brasil, quem deveria assumir o Brasil após a retirada da abdicação do rei era o seu filho, porque era uma monarquia hereditária. Por ser uma monarquia hereditária, passando de pai para filho, quem deveria assumir o poder era o filho dele. Só tem um detalhe, gente. Detalhe quase nada importante. Pô, um detalhezinho. O Dom Pedro II, filho dele, o Dom Pedro II, tinha 5 anos. Então ele vai embora do país, ele abdica do cargo e deixa o filho dele para governar o Brasil. Com 5 anos. Mas é lógico, gente, segundo a Constituição, só se torna adulto e só pode governar com a maioridade. E nesse período, a maioridade do Brasil era com 21 anos. Então, imagine assim, ó, gente. A gente está lá em 1831. Uma crise econômica, altos gastos e o nosso imperador ele vai embora. Ele abdica do cargo. E ele deixa o filho dele. Só tem um detalhe. O filho dele tem 5 anos. E aí? Tem como governar? Pedro II, ele tinha 5 anos quando ele assumiu o poder. Mas é lógico que ele não tinha condições de assumir. Porque, pô, é uma criança. Então, quem assume no lugar dele? Regentes. Durante 9 anos, de 1831 a 1840, o Brasil é governado por regentes, por deputados e senadores que ficam no poder até o rei poder assumir o governo. E perceba, o Pedro II assumiu o poder em 1840. Então, se você fizer as contas comigo agora, assim, bem rapidinho, se a gente fizer uma conta bem rápida, em 1831, o Pedro II tinha 5 anos. O período regencial durou 9 anos. Então, sim, gente, em 1840, o Pedro II assume o poder do Brasil como imperador com 14 anos. Agora eu pergunto para vocês. Onde estava a cabeça de vocês com 14 anos? A minha só tava que era, sei lá, jogar videogame, jogar bola. Essa era a minha cabeça com 14 anos. E o Dom Pedro II, o nosso... Tava assistindo desenho nessa época. Também tava. Daí você imagina o Pedro II lá, então, com 14 anos, assumindo o poder. Foi exatamente isso que aconteceu. Tem uma frase onde fala assim, o Brasil não é para amadores. E não é mesmo. Né? Se a gente para pensar, o Brasil não é para amadores mesmo, gente. A nossa história ela é muito legal. O problema é que a gente está condicionado a entender mais a história da Europa e tudo mais, porque tem várias outras coisas que ocorreram, Segunda Guerra Mundial e blá, 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 blá. Mas, gente, a história do Brasil vale a pena porque tem algumas coisas que só aconteceram aqui, gente. Tem coisas assim que só aconteceu no Brasil, então é muito louco. Também muito legal. Vamos lá. Em 1831 ocorre o período regencial.
que dura 9 anos, porque o Pedro II não consegue assumir porque ele era criança ainda. E esse período, ele é marcado assim, gente, esse período regencial, ele é marcado por algumas fases. Ele é dividido em 2 períodos. O período regencial, ele é dividido em 2 períodos principais. O avanço liberal, de 1831 a 1836, e o regresso conservador. Percebam, gente, que se hoje em dia a gente tem muito essa questão de esquerda e direita no Brasil, né? Atualmente, assim, atualmente que eu digo uns 4 anos para cá, a gente tem muito essa coisa de esquerda e de direita. Os mais liberais, radicais, né? Que são chamados de esquerda, e os conservadores. Mas não é uma coisa de agora, gente. Em 1840 já tinha uma briga ferrenha entre liberais e conservadores. Isso não é de agora. Por isso que eu acredito que pode vir a cair alguma questão relacionada a esse período regencial, principalmente questões dos liberais e dos conservadores. Vamos lá. Existiram 2 regências. A regência trina provisória, que durou só 2 meses. A primeira regência durou só 2 meses. Por quê? Porque o Brasil estava em crise. E ela tinha um viés e um caráter conservador. O que foi criado durante esses 2 meses? Manutenção da Constituição, criação da Guarda Municipal e anistia a presos políticos. Porém, ocorreu a outra regência mais desenvolvida, que foi a regência trina permanente, de 1831 a 1835. Essa regência trina, o que é a regência trina? Onde 3 pessoas governavam o Brasil. Durante 4 anos durou essa regência trina, onde 3 pessoas governavam o Brasil. Isso tudo de caráter liberal. Se eu falar para vocês que o Brasil já foi governado por um padre, vocês acreditariam em mim? Mas o Brasil já foi governado por um breve período de tempo por um padre, Padre Antônio Diogo Feijó, durante o período regencial. Beleza? Durante o período regencial. Tanto é que ele governou também de maneira única. E foi criado 2 partidos, gente, durante esse período aí regencial. O Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português e o Partido Brasileiro era estabelecido durante esse período aí. Durante a regência do Feijó, da regência una do padre Diogo Feijó, ocorreu um avanço liberal, assim como o ato adicional de 1834. A ideia era tornar o Brasil um país republicano, e por essa tentativa de demonstrar um país republicano, começaram a estourar, gente, no Brasil, várias revoltas populares. Se você acha que o Brasil não teve guerras civis, ocorreram várias revoltas civis, gente. Durante esse período aqui de regência, principalmente... gente, o que eu tô fazendo? Durante esse período aqui, principalmente, porque era um período conturbado, foram 9 anos onde a gente não tinha ninguém para governar o país, eram regentes, então as pessoas não respeitavam muito, porque não era imperador. E esse foi um dos motivos para trazer novamente o rei para governar. Só que o Pedro II, ele só poderia governar a partir dos 18 anos.
Então baixaram essa maioridade para os... Era com 21, baixaram para 18 anos. O Pedro II, então, agora poderia assumir o país com 18 anos, mas até ele completar 18 anos, gente, o Brasil passou por algumas das suas principais revoltas civis. E muitas delas desejavam a sua independência e separação. Tudo isso de caráter liberal. Foram criados dois partidos, os regressistas e os progressistas. E aqui estão as principais características desse período regencial brasileiro. Esse período regencial, ele vai de 1831 a 1840 e ele é dividido em duas partes. Pelo avanço liberal, aonde tem ideias mais republicanas e dá mais autonomias para as províncias. Isso foi um problema porque essas províncias, como elas tinham mais liberdade, elas resolveram se tornar independentes. E nós tivemos, depois disso, o regresso conservador, aonde as províncias tiveram que diminuir o seu poder, ocorreram várias revoltas internas e também ocorreu o que a gente vai falar agora, que foi o golpe da maioridade. Esse jovem rapaz aqui, ó, garboso, elegante, com essa franja emo, aqui, esse jovem rapaz garboso, era o nosso imperador, Pedro II. O que acontece, gente? Lembra que eu falei que esse cara ele tinha que assumir com 21 anos? Só que daí o Brasil estava estourado em crises. Resolveram baixar essa maioridade dele. Baixaram para 18. Mesmo assim, ia demorar muito tempo. Em 1839, resolveram baixar para 16 anos a maioridade dele. E daí os conservadores falaram assim, cara, não dá. As pessoas precisam saber que tem um imperador aqui e ele está pronto para assumir o governo. E um golpe dos conservadores colocaram lá, em julho de 1840, o Dom Pedro II com 14 anos. Então, o único caso de maioridade com 14 anos foi a do nosso imperador Dom Pedro II, lá em 1840. E ele ficou 49 anos no poder. Eu acho que do Brasil, ele é o líder que ficou mais tempo no poder. 14 anos ele ficou governando o nosso país. Beleza? 14 anos aí ele ficou governando, 14 não, desculpa, 49 anos ele acabou governando o nosso país, formando o segundo reinado. Então, a partir do segundo reinado, a partir do golpe da maioridade, tem-se início o segundo reinado, com apoio dos conservadores lá que deram o golpe da maioridade, o golpe de Estado. Beleza? Agora, gente, para encerrar essa parte aqui de revoltas, essa parte de período regencial, a gente vai comentar sobre algumas revoltas do período, sobre as chamadas revoltas regenciais. Então esse aqui é o mapa do Brasil da época, tá? Esse é o mapa do Brasil da época, a gente percebe lá que não tinha alguns estados, algumas províncias elas ainda não existiam. Aqui no norte do Brasil não tinha Amazonas, era Grão-Pará. E daí era Mato Grosso. O Brasil ainda não tinha anexado a terra de dinossauros. A terra dos dinossauros o Brasil ainda não tinha anexado. O nosso estado aqui, Paraná, pertencia a São Paulo, então o estado de São Paulo unia Minas
a Santa Catarina, até que foi dividido lá em 1853 e formou-se o Paraná. Beleza? Mas a gente vai falar agora sobre algumas das principais revoltas desse período aí, período regencial. Uma das primeiras revoltas aconteceu na Bahia, que foi a revolta dos Malês. Uma das primeiras revoltas regenciais foi a revolta dos Malês. Vou contar uma curiosidade para vocês. Durante o século XIX, a maior parte dos escravizados que chegavam no Brasil eram islâmicos. Sabiam disso? A maior parte dos escravizados que chegavam no Brasil no século XIX eram de origem islâmica, eram convertidos ao islamismo. Mas só que quando eles chegaram aqui, cara, os senhores falaram, aqui o islamismo não funciona. Aqui a religião principal é o catolicismo. E quem resolver adotar o islamismo irá sofrer alguns castigos. Aqueles que adotarem o islamismo irão sofrer alguns castigos. E eis que estoura, em 1835, no Brasil, uma das primeiras e únicas revoltas de escravos no nosso país, que é a revolta dos Malês. Uma das primeiras aí, durante o Império de cunho social, a revolta dos Malês, onde eles desejavam lá pregar sua religião, que era a religião islâmica, desejavam matar os brancos para assumir o controle, desejavam também o fim da escravidão. Beleza? E lógico que foi reprimido pela Guarda Nacional. A outra revolta, essa aqui é mais conhecida, tanto é que tem até uma data específica para ela no Rio Grande do Sul, que foi ontem. Ontem é considerado, o dia 20 de setembro é considerado o Dia do Gaúcho. O dia 20 de setembro é considerado o Dia do Gaúcho e é em partes comemorado devido a essa revolta aqui, ó, a Revolução Farroupilha, porque foi a tentativa do Rio Grande do Sul, a primeira tentativa do Rio Grande do Sul de se tornar independente do Brasil. Uma das primeiras tentativas aí do Rio Grande se tornar independente do nosso país. E eles conseguiram por 10 anos. Durante 10 anos, criou-se a República Sul-Rio-Grandense. Durante 10 anos ocorreu a República Sul-Rio-Grandense, assim como a República Juliana no estado de Santa Catarina. E por esse motivo aí eles desejavam se tornar independentes. É lógico que o governo também resolveu chegar até essa região e acalmar os ânimos, mas a revolta farroupilha durou 10 anos. Foi uma revolta tributária, devido à carne que era mais cara lá. Os principais líderes desse movimento, dessa República Rio-Grandense, foi o Bento Gonçalves, o Giuseppe e a Anita Garibaldi. A Anita Garibaldi também, personagem muito importante. Outra revolta importante desse período foi a cabanagem, revolta bem sanguinária, bem sangrenta mesmo. Disputa entre grupos políticos aconteceu lá no Pará. Os mais pobres eram chamados de cabanos. Os mais pobres eram chamados de cabanos e eles decidiram lá reivindicar algumas coisas. Dentre elas, o fim da escravidão e terra, porque eles eram pobres e não tinham direito a nada. Então a cabanagem foi uma revolta não contra o governo, propriamente dito. A cabanagem não foi uma revolta propriamente dita contra o governo, mas sim uma revolta por melhores condições de vida lá em Belém do Pará. Beleza? Só para tirar essa dúvida de vocês. Outra revolta do período importante foi a Sabinada. A Sabinada tem a ver com o nome do líder dessa revolta, que é o Sabino Alves
Rocha Vieira, desejavam lá redução de impostos e uma busca por maior autonomia, desejavam a independência da Bahia, mas essa revolta durou 2 anos, aí, conhecida como Sabinada, e a última dessas revoltas desse período foi a Balaiada, que ocorreu no Maranhão. Tá? Qual foi a causa da Balaiada, gente? Interferência do governo. Havia uma disputa entre 2 grupos, os bem-te-vis e os progressistas. E os cabanos. Preço do algodão, péssimas condições de vida. Então, assim, até me perdi aqui, desculpa. A balaiada ocorreu no Maranhão. Eles desejavam um fim da interferência do governo na região e bem como reivindicavam também as péssimas condições de vida. Então, pense assim, ó, gente. Muita gente pergunta por que o Brasil foi o único país da América a se manter quase intacto. Mas não foi à toa, gente. Ocorreram várias e várias revoltas que desejavam a independência da região. Então, o império e os regentes para manter isso aqui unificado não foi fácil. Para manter essa região unificada, ela não foi fácil, por quê? Porque várias eram as regiões que tentavam a sua independência e sua maior autonomia política. Começou lá nas revoltas nativistas, lá com a revolta dos alfaiates e da Confederação Mineira, daí a Revolução Pernambucana de 1817, e todas essas são revoltas populares, desejavam melhor condições de vida e também maior autonomia perante ao governo central. Beleza, gente? E todas elas também ocorreram durante o período regencial. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, beleza, Vitória. Gente, eu vou mandar para vocês o link lá, porque a reunião nossa já está encerrando para a gente falar do segundo reinado. Beleza? Vou mandar lá para vocês. Deixa eu só esperar um pouquinho.